A queda de uma das últimas narrativas do governo Lula, a declaração que pode levar Felipe Neto à prisão, o super polêmico discurso de Sérgio Tavares no Senado e um novo capítulo de Alexandre de Moraes contra Elon Musk e o X. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Uma das últimas narrativas que ainda faziam o mínimo de sentido dentro do atual governo Lula caiu nessa terça-feira. As restrições à liberdade de expressão dos cidadãos era uma pauta que eles já não faziam mais questão nenhuma de esconder, mas a liberdade de imprensa ainda era um dos valores sustentados nos discursos de Lula, principalmente no exterior, usando Julian Assange como exemplo no seu argumento. É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Mas essa liberdade só lhe convém quando a imprensa critica, é claro, os outros. Aqui no Brasil, o governo Lula ainda vinha mantendo um bom relacionamento com boa parte da grande mídia, que lhe fazia algumas críticas aqui e outras ali, mas de modo geral lhe passava pano de olhos fechados. Mas aí o governo resolveu fazer um evento de lançamento de um novo programa e ao discursar nesse evento, Lula cobrou publicamente Alckmin e Haddad. Obviamente isso virou destaque nos principais jornais do país, só que o governo não gostou nem um pouco. Em mais uma demonstração da sua fome de controle e das incansáveis tentativas de convencer o povo brasileiro de que aquilo que o governo está fazendo é bom para o povo, mesmo que definitivamente não seja, a equipe de Lula foi clara e direta na sua determinação. A imprensa deve basicamente fazer propaganda do governo. No café de Lula com jornalistas nessa terça-feira, antes mesmo de abrir espaço para as perguntas, Paulo Pimenta, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, deu uma dura nos integrantes da imprensa presentes por terem destacado em suas manchetes a cobrança de Lula a Alckmin e Haddad e cobrou mais reconhecimento pelos anúncios positivos feitos. Eu acho curioso que num evento tão importante quanto o de ontem, em que foram feitos anúncios tão significativos, no momento que o presidente Lula fez uma brincadeira como um recurso de retórica, e qualquer pessoa que estava lá presente percebeu que se tratava de uma forma generosa e carinhosa que o presidente Lula normalmente faz com as pessoas que ele quer bem, e ele fez uma brincadeira com o Alckmin, com o Haddad, com o Rui e com o Wellington. Nós tenhamos como manchete de boa parte da imprensa brasileira, não os anúncios. Tantos anúncios importantes, milhões de reais de crédito inédito, acabam secundarizados, como se aquela brincadeira tivesse sido uma crítica, uma bronca, uma reprimenda do presidente Lula, insatisfeito com a sua equipe, ou com aqueles ministros que ele citou, que na realidade foram os ministros que ele enxergou na hora que ele olhou para o lado. Então queremos aproveitar esse nosso encontro também para qualificar essa relação do governo com a imprensa, para que nós possamos também ter uma relação que valorize também aspectos importantes daquilo que diz respeito à política pública, ao país, à geração de empregos, ao crescimento da economia. Tantos fatos importantes, relevantes como ontem, e que acabaram ficando secundarizados por conta daquilo que, evidentemente, para qualquer pessoa que tinha boa vontade, bom senso e estava lá presente, viu que foi uma brincadeira. Desse jeito, o presidente Lula não vai poder nem brincar mais, né? É capaz de ele chegar aqui e fazer uma brincadeira como ele fez aqui no início, e isso ser mais importante de tudo aquilo que a gente vai tratar com vocês aqui no dia de hoje. Essa história nós já conhecemos, já vimos exemplos logo aqui ao lado. O próximo passo seria começar a fechar veículos de imprensa que não atendam às determinações do governo, mas pode ser que aqui no Brasil o método seja diferente. Com base no histórico recente, não é de se duvidar que venha de um ministro da Justiça Eleitoral ou da Suprema Corte uma decisão determinando que a mídia é obrigada a priorizar o anúncio dos números positivos divulgados pelo governo. Bom, após o puxão de orelha de Paulo Pimenta, os jornalistas puderam então fazer suas perguntas.
e uma delas foi sobre a reunião de Lula com Arthur Lira. Você deve se lembrar que no vídeo de ontem eu mostrei um trecho de Natuza Neri falando que havia rolado um cachimbo da paz nessa reunião, mas que Lula e Lira negavam que ela tivesse acontecido. Pois é, a resposta de Lula foi nessa mesma linha. Não houve reunião, houve apenas uma conversa entre dois seres humanos. Segunda coisa com relação ao Lira. Olha, se eu fizesse uma reunião com o Lira e eu quisesse que a imprensa soubesse, eu falaria para a imprensa. Não seria simples assim? Eu comunicarei à imprensa, vou ter uma reunião com o Lira, sabe? E quando eu fizer a reunião com o Lira, eu converso com vocês o assunto e o resultado da nossa conversa, tá? Quando eu conversar, você faz a pergunta que eu vou dizer o resultado da conversa que eu fiz com o Lira. Eu não tive reunião com o Lira, eu tive uma conversa com o Lira. É diferente de uma reunião. É diferente de uma reunião. Tá? Porque se eu tivesse uma reunião, eu teria trazido o meu líder na Câmara, teria trazido o meu líder no Congresso Nacional para poder fazer uma reunião sobre as coisas da Câmara. Tá? Como é uma conversa entre dois seres humanos, eu peço para vocês que eu não sou obrigado a dizer a conversa que eu tive com o Lira. Só uma conversa entre dois seres humanos. Coincidentemente, esses dois seres humanos são o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados, discutindo em um prédio do governo a relação entre o governo e o Congresso. Mas se foi só uma conversa, não tem problema. Não é preciso ter transparência com o povo que elegeu esses seres humanos. E ainda nesse mesmo café, o próprio Lula já antecipou uma pergunta sobre o ato em Copacabana e respondeu da forma mais ridícula que sua criatividade permitiu naquele momento. Por isso que de vez em quando alguém vai me perguntar, já vou responder logo. Presidente, o que o senhor acha do ato em Copacabana? Eu não vi o ato porque eu estava fotografando o Minha Casa Minha Vida do João de Barros. Eu descobri no Palácio da Alvorada 4 casas de João de Barros no alumínio e descobri mais 3 numa árvore e resolvi, sabe, fazer um filme e publicar na internet, sabe? Por isso que eu não vi. Então não me preocupa os atos, sabe, dos fascistas. Bom, já que eu citei o nome de Arthur Lira agora há pouco, eu preciso mostrar outra coisa que aconteceu também nessa terça-feira. Em um simpósio sobre regulação de plataformas digitais na Câmara, Felipe Neto fez uma participação por vídeo. Em uma ocasião como essa, ao se dirigir ao presidente da Câmara, assim como aos demais parlamentares, usa-se o pronome de tratamento Vossa Excelência. Mas o defensor da paz, da união e do amor, Felipe Neto, resolveu fazer uma adaptação nesse pronome. É preciso que a gente se comunique mais. É preciso que a gente fale mais com o povo. É preciso que a gente convide mais o povo para participar, como o Marco Civil da Internet brilhantemente fez. E é fundamentalmente que a gente altere a percepção em relação ao que é um projeto de lei como era o 2630, né? Que foi infelizmente triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira. Primeiro, fica claro que a estratégia de Felipe Neto é a mesma do governo Lula. Precisamos convencer o povo brasileiro de que aquilo que nós queremos fazer é bom, mesmo que não seja e que o povo já tenha percebido isso. Segundo e principal, o artigo 331 do Código Penal diz o seguinte: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Felipe Neto chamou Arthur Lira, deputado e presidente da Câmara, portanto, funcionário público, durante uma sessão e por conta de algo que ele fez. Portanto, no exercício da função e em razão dela. Não tem como cometer de forma mais clara esse crime. Agora, a pergunta que não quer calar é: a justiça brasileira terá o mesmo empenho que teve para, por exemplo, abrir inquérito contra Nicolas Ferreira por ter chamado Lula de ladrão, para punir agora Felipe Neto? Bom, enquanto essa presepada acontecia na Câmara, no Senado acontecia uma audiência na qual o jornalista português Sérgio Tavares, aquele que foi retido no aeroporto no dia da manifestação na Paulista, foi ouvido. E eu trago aqui um breve resumo da fala dele, mostrando só uma pequena parte do estrago que ele causou. Mas o mais inacreditável é que nesse interrogatório perguntaram-me tudo,
menos as questões habituais que deviam ser perguntadas numa imigração. Em nenhuma altura, e retenham esta informação, em nenhuma altura me perguntaram nada sobre o visto de trabalho. Nada. A palavra visto não consta sequer do relatório do delegado. E essa foi a justificação que a Polícia Federal deu no próprio dia, num comunicado feito à pressa, a dizer que não. O Sérgio foi levado para a delegacia por um procedimento padrão para conferir se ele tinha visto. Mentira, nem sequer mencionaram a palavra visto. Então, as questões foram: Sérgio, o que é que você pensa sobre os atos do 8 de janeiro? Mas o que é que interessa a minha opinião sobre o 8 de janeiro? Eu nem sequer estava cá. Eu estava em Portugal. Eu não tenho nada a ver com o 8 de janeiro. E mesmo que eu tenha a minha opinião, eu sou um cidadão livre, eu posso pensar o que eu quiser. Perguntaram-me o 8 de janeiro. A sério. Depois perguntaram porquê que você é da opinião que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. E nessa altura, bem aconselhado pelo meu advogado, não respondi a nenhuma questão, mas quase me apetecia fazer um gesto. Olhem por isto que está aqui a acontecer. Isto não é normal. Não é normal, foi a segunda pergunta. A terceira, o que é que eu penso de Alexandre de Moraes? O que é que eu penso de Flávio Dino? Então isto são perguntas sobre um visto? Flávio Moraes e Alexandre... O que eu penso de Alexandre de Moraes? O que eu quiser! Eu sou um cidadão livre! Eu penso o que eu quiser! Eu penso ao Flávio Dino o que bem me apetecer. Da mesma maneira que eu penso do meu Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o que bem me apetecer. Eu sou um cidadão livre. A Polícia Federal não tem nada a ver com o que eu penso sobre eles. Nada a ver. Outro assunto muito relevante dessa terça-feira e também relacionado a jornalistas estrangeiros, afinal, a origem dessa história foi a divulgação de arquivos internos do Twitter por um jornalista americano e 2 brasileiros. Nessa terça-feira, Alexandre de Moraes determinou o prazo de 5 dias para que o X explique lives transmitidas por contas bloqueadas pelo STF. Eu comentei sobre isso ontem à noite ao lado de Augusto Nunes, Rony Gabriel e Berenice Leite no Hora Notícia. Veja como foi. Berenice, meu comentário se resume em 2 perguntas, basicamente. Primeira delas, quando é que o ministro Alexandre de Moraes estabelecerá um prazo para que Gilmar Mendes, ministro do STF, se explique, ou quando é que Alexandre de Moraes estabelecerá um prazo para que as plataformas digitais censurem o perfil de Gilmar Mendes por desinformação? Por quê? Gilmar Mendes, na semana passada, disse em uma entrevista ao SBT que, a princípio, uma CPI que investigasse atos do Supremo Tribunal Federal seria inadmissível, seria inconstitucional. Ora, o artigo 49 da Constituição Federal diz que é da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 11º, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. O STF, como já é de conhecimento de todo o povo brasileiro, tem invadido a competência do Congresso Nacional ao tentar pautar algumas coisas que são competência do Congresso. Ou seja, abrir uma CPI nesse caso respeita esse artigo da Constituição Federal, pois o Congresso estaria zelando por aquilo que é o seu trabalho. Também o artigo 52 da Constituição Federal diz que compete privativamente ao Senado Federal, no inciso 2º, processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do CNJ, do CNMP também, e o Procurador-Geral da República e o AGU nos crimes de responsabilidade. Ora, para que o Senado Federal pudesse processar e julgar ministros do STF, é preciso provar que houve um crime de responsabilidade. Para provar é preciso investigar. Por isso, a CPI seria indispensável para que o Senado Federal cumprisse o seu papel. E terceiro, o parágrafo 3º do artigo 58, que diz que as comissões parlamentares de inquérito, que são as CPIs, terão poder de investigação próprios das autoridades judiciais, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, e para isso é necessário o requerimento de 1/3 de seus membros para que elas sejam criadas. E ainda no parágrafo 2º desse mesmo artigo 58, diz que as comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, inciso 4º, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos e omissões das autoridades ou entidades públicas, e o inciso 5º, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Por qualquer autoridade ou qualquer cidadão, entende-se que os ministros do STF estão inclusos nisso. Portanto, os ministros do STF não estão blindados de serem investigados. A abertura de uma CPI seria simplesmente o Congresso cumprindo o seu papel de fiscalizar o Poder Judiciário. Com base nesses 3 artigos, Gilmar Mendes
cometeu uma desinformação, para ser delicado. Quando é que Alexandre de Moraes estabelecerá prazo para que ele se explique? Segunda pergunta, quando é que Alexandre de Moraes dará um prazo para que o próprio STF se explique, ou quando é que ele cobrará a censura dos perfis oficiais do STF por ter dito, em resposta à publicação do relatório da Câmara dos Estados Unidos, como foi publicado pela própria revista Oeste em matéria no site, o STF se manifestou dizendo, abro aspas, todas as decisões tomadas pelo STF são fundamentadas como prevê a Constituição e as partes, as pessoas afetadas têm acesso à fundamentação, fecho aspas. Na quinta-feira da semana passada eu estive aqui no Hora Notícia com o Marcelo Rocha Monteiro, procurador do Ministério Público do Rio de Janeiro, uma das pessoas censuradas, um dos membros da Justiça censurados, e ele deixou muito claro que ele jamais teve acesso a qualquer fundamentação, jamais teve acesso à decisão em si para saber quem foi o juiz que determinou a censura do perfil dele, quem dirá a fundamentação, e esse foi o caso de centenas de pessoas. Portanto, o Supremo também cometeu fake news, desinformação, mentira, chamem como quiser. Que prazo Alexandre de Moraes dará para eles? Por que eu faço essas perguntas? Porque mais do que nunca nessas últimas semanas, com as coisas expostas pelos Twitter Files, com os comentários de Elon Musk e as respostas e a postura que o Supremo tem adotado diante disso, tem provado que essa história de combate às fake news, à mentira, à desinformação, não passa de uma farsa aqui no Brasil. Mais do que nunca está claro que o Brasil está passando por um período sombrio da sua história. E o conteúdo que eu publico aqui no canal, apesar de jamais ter violado qualquer lei, está em constante risco de sofrer algum tipo de censura. Pensando nisso, para não ser pego desprevenido caso algo assim venha a acontecer, eu estou compartilhando o mesmo conteúdo que você vê aqui de segunda a sexta, também lá na Cos.tv, uma outra plataforma de vídeos que tem a liberdade de expressão como um dos seus principais valores. Se você gosta do meu conteúdo e não quer ficar sem ele, caso algo aconteça com esse canal, eu recomendo muito que você já se inscreva no meu canal lá na Cos.tv. É super rápido e gratuito. É só clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, criar a sua conta e se inscrever no canal. Só isso, beleza? Eu vejo você lá. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer ver os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.